A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, graça e paz a todos. Quero compartilhar com vocês uma palavra da primeira carta de João, no capítulo 2. Se você tiver uma Bíblia e puder acompanhar, primeira carta de João, capítulo 2, aonde diz o seguinte: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós começamos a conversar sobre esta palavra num dos nossos grupos de amor e cuidado. Todas as segundas-feiras, como eu já mencionei aqui, eu me encontro na casa do irmão James, da irmã Anne, onde nós conversamos sobre algum trecho das Escrituras, e tem sido um tempo muito especial, um tempo muito bacana. Você precisa lembrar que uma igreja saudável, ela é edificada sobre este binômio no templo e de casa em casa, conforme o livro de Atos capítulo 5, verso 42, ele ensina. A igreja se reunia no templo, que era a reunião principal, que era uma reunião querigmática, uma reunião proclamatória, uma reunião de anúncio de salvação, e a reunião de casa em casa, que era uma reunião mais de convívio, uma reunião de ensino, onde as pessoas tinham a liberdade de poder perguntar, de poder interagir. Então, uma igreja saudável, ela é edificada nesse binômio. Se for só célula, a igreja é capenga. Se ela for só templo, a igreja também é capenga. A igreja precisa ser edificada nesses dois binômios, tanto no templo como de casa em casa. E lá naquela nossa conversa, nós abordamos esse texto, e é muito interessante a gente olhar para esta carta de João, que é uma carta para a família de Deus. Ela foi escrita antes do ano de 96 antes de Cristo, ou melhor, depois de Cristo, e escrita por João, o discípulo amado, aquele discípulo que reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus na hora da ceia, o filho de Zebedeu. Então ele escreveu o Evangelho de João, e escreveu a primeira, a segunda e a terceira carta de João, e escreveu o livro de Apocalipse. Então nós temos aqui o segundo maior escritor bíblico, daquele que contribuiu com a segunda maior porção, vamos dizer assim, das Escrituras. E ele começa falando sobre um propósito que Deus tem, que é um propósito de santidade. Eu acho muito interessante a forma como João ele se reporta às pessoas. Ele chama de filhinhos, tecnia, criancinhas. É um termo afetuoso, um termo carinhoso. Se você olhar, por exemplo, no capítulo 2, no verso 14, no verso 18 do capítulo 2 também, no verso 12, ele vai repetindo isso. Depois ainda no capítulo 2, no verso 28, depois no capítulo 3, no verso 7, e assim ele vai até chegar no capítulo 5, no último versículo do livro. Ele vai chamando os irmãos de filhinhos, somente em duas ocasiões, que é aqui no capítulo 2, no verso 14 e no verso 18, que ele usa um outro termo, paidia, que significa nenenzinhos. Então ele é muito carinhoso na forma como ele está falando com a igreja, chamando eles de criancinhas, de maneira afetuosa, de nenês, de bebês, muito amor que ele tinha no coração. Na verdade, ele é o apóstolo do amor, Ele descreveu sobre o amor. Muitas vezes ele se dirige aos membros da igreja como amados, agapetoi, aqueles que têm o amor de Deus em si, então os chama de amados. E a esses amados ele diz: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Eu queria que você se ativesse em primeiro lugar a essa assertiva: para que não pequeis. O objetivo da nossa caminhada com Deus é não pecar. O objetivo da nossa vida cristã é não pecar. Como eu sempre brinco, nenhuma pessoa levanta de manhã e fala assim: hoje eu quero pecar que nem um desgraçado. Ninguém faz isso.
nós vivemos a nossa vida cristã para não pecarmos. O nosso objetivo de vida é agradar ao Senhor em todas as coisas que nós fazemos. No livro de Hebreus, o autor de Hebreus capítulo 12, no verso 14, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós somos desafiados, sim, a viver em paz. Nós somos desafiados a viver em paz. Viver em paz. O apóstolo Paulo ele disse: quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E aí eu pergunto: quanto depende de você para você viver em paz dentro da sua família? Quanto depende de você para você viver em paz dentro do seu trabalho, dentro do seu emprego? Quanto depende de você para você viver em paz com todas as pessoas? Depende do seu silêncio? Depende da sua postura? Depende do quê? Se depender de vós, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, o autor ele diz: segui a paz com todos. Eu devo me empenhar por viver em paz. E aí ele diz: e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é possível, talvez eu esteja aqui pregando uma heresia, mas é possível que alguém veja o Senhor sem paz. Mas ninguém verá o Senhor sem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor Jesus, nas Bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus, verso 8, ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Somente os limpos de coração, somente os purificados de coração é que verão a face do Deus Todo-Poderoso. Então, seguir a santificação, e sem esta nós não veremos ao Senhor. Uma outra palavra que o apóstolo Paulo ele trabalhou na primeira carta aos Tessalonicenses está no capítulo de número 4, dos versos 3 até 7. Ele diz: pois esta é a vontade de Deus, o quê? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Esta é a vontade de Deus, a nossa santificação, que nós nos abstenhamos da prostituição. Falar sobre um tema desse, nos tempos em que nós estamos vivendo, é uma coisa bastante complicada, porque as pessoas acham que a prostituição é tão somente uma pessoa vender o seu corpo, angariar dinheiro oferecendo o seu corpo, vamos dizer assim, seria a prostituição clássica. Mas a prostituição bíblica é todo o relacionamento sexual antes do casamento e fora do casamento. Uau! Aí as coisas se complicam. Porque a prostituição antes do casamento, ela é tida como fornicação. Todo o relacionamento sexual fora do casamento é tido como adultério. Então a Bíblia condena isso. Algumas pessoas na época de Paulo, na época de Jesus, diziam que não importava o que uma pessoa fizesse com o seu corpo, não é? E não é bem assim. Importa para Deus o que nós fazemos com o nosso corpo. Então o nosso corpo, ele é para a santificação e para a honra. Versículo 5 diz: não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ou esta matéria ninguém ofenda ou defraude ao seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porque Deus não nos chamou para impureza, e sim em santificação. Então isso precisa ficar bem claro. O grande projeto, o grande plano de Deus é que você e eu vivamos de maneira santa. Viver de maneira santa agrada aos olhos do Pai, agrada aos olhos do Senhor. Os pecados, qualquer que sejam eles, a Bíblia ensina no livro de Isaías, capítulo 59, no verso 2, que os nossos pecados eles fazem separação entre nós e o nosso Deus para que não nos ouça. Veja bem, o canal de comunicação com Deus ele é interrompido quando há pecado. Quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. É como se uma parede fosse erigida, construída, uma parede de separação, e aí vem o sacrifício de Jesus que derruba essa parede, põe essa parede por terra, nos aproximando novamente do Senhor. Então Jesus, ele é a ponte de ligação entre nós e o nosso Deus por meio do seu sacrifício na cruz. Mas que o pecado separa
agente do Pai. Então o livro de Hebreus, no capítulo 5, nos versos 7 a 10, no capítulo 7, versículo 25 e 26, vai ensinar que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote e ele intercede por nós junto ao Pai. Todas as vezes que nós pecamos, que nós cometemos um pecado, o sangue de Jesus nos purifica mediante a confissão. E Jesus, ele intercede por nós junto ao Pai para que as consequências do pecado não nos sejam imputadas e a justiça de Deus em nós seja imputada ou feita. É algo bem profundo aquilo que eu estou falando aqui. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui de João, ele diz: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Isto precisa ficar claro. É a primeira coisa que Deus deseja, que nós não pequemos. E então ele diz: se todavia alguém pecar, se todavia alguém pecar. E esse é o segundo ponto que eu quero trabalhar com você. O pecado, ele é sempre um acidente, oração condicional, se. Ele é acidental. Como eu disse, ninguém programa pecar, ninguém planeja pecar, de sã consciência não. O pecado, ele sempre um acidente. Nós pecamos por falta de vigilância. O que Jesus disse quando ele estava no jardim do Getsêmani, Mateus capítulo 26, verso 41? Ele disse aos discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Veja só, vigiai e orai para que não entreis em tentação. A tentação é o estado ligeiramente anterior ao pecado. Ainda não é o pecado. Uma pessoa, quando está sendo tentada, ainda não pecou. O pecado está ali a assediando, está ali brilhando diante dos seus olhos. Pegue o exemplo de Eva no jardim do Éden. Se ela tivesse ficado apenas na contemplação daquele fruto proibido, ela ainda não teria pecado. Mas o pecado foi dar à luz. O pecado foi a cedência, aquela inclinação que veio, pelos seus olhos e desceu ao seu coração. Então, o impulso, vamos dizer assim, ainda não é o pecado. O pecado é a consumação do ato ilícito. Então nós pecamos por falta da vigilância, por falta de vigiarmos contra as ciladas que muitas vezes o maligno lança diante dos nossos olhos. Pecamos por falta de vigilância, pecamos por falta de zelo, por falta de dedicação, por falta de cuidado, por falta de esmero. Não é? Muitas vezes nós não jejuamos como deveríamos jejuar, nós não nos disciplinamos como nós deveríamos nos disciplinar. Falta esse zelo, essa dedicação ao Senhor de tempo inteiro, de tempo integral e não só de vez em quando. Nós pecamos por falta de vigilância, por falta de zelo. Nós pecamos por falta de conhecer a palavra de Deus. Oséias capítulo 4, no verso 6, o Senhor diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Algumas traduções dizem: o meu povo perece ou está perecendo porque lhe falta o conhecimento. Nós vivemos um mundo cercado de conhecimento. O conhecimento, as informações, elas chegam a todo instante e a todo momento e se multiplicam assustadoramente. Um dos sinais dos últimos tempos, do final dos tempos, seria a multiplicação da ciência, a multiplicação do saber. Mas nós não estamos falando desse tipo de conhecimento, mas estamos falando do conhecimento acerca da palavra de Deus. O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento do assim diz o Senhor. O povo perece porque falta o conhecimento da lei de Deus. A Bíblia diz que nós devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite para fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então faríamos prosperar o nosso caminho e seríamos bem-sucedidos, conforme atesta lá no livro de Josué, capítulo 1, no verso 8. Nós precisamos buscar a informação da palavra e entender que existem coisas que são proibidas, coisas que não são lícitas, dignas de serem vividas, de serem praticadas pelos eleitos, pelos filhos de Deus. Se as pessoas que não têm temor de Deus no coração quiserem pecar, o problema é delas, mas você e eu, como filhos e filhas do Senhor, nós não podemos ter isso no nosso coração. O pecado é sempre um acidente, ele acontece de forma acidental, por falta de vigilância, por falta de zelo,
por falta de conhecimento da palavra, por falta de entender a lei de Deus. Uma outra questão que pode levar aos pecados são as companhias erradas. É muito interessante a gente se ater a esse fato. Por exemplo, o Salmo de número 1, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Veja bem como há um crescimento aqui. Bem-aventurado o homem que não anda, não se detém e não se assenta. Se você fizer uma concessão, você vai acabar caindo em pecado. Então, muitas vezes, as pessoas erradas à nossa volta, as nossas companhias erradas, elas acabam nos levando para caminhos tortuosos, caminhos de pecado. Basta você ver como funcionam a questão das drogas, as drogas ilícitas, não é? O que acontece? O jovem, ele vai para uma balada, ele vai para uma festa, ele vai para uma reunião de amigos, e lá tem uma pessoa, entre aspas, cheia do conhecimento, cheia da sabedoria, uma pessoa de boa fala, bem apessoado, bem apresentado, e ele apresenta um produto. Ele apresenta um produto e fala: isso aqui é um barato, isso aqui vai te deixar mais desinibido, isso aqui vai produzir isso e mais aquilo na sua vida, só hoje, só experimenta e tal. E aquele experimentar leva para outras coisas, e quando vê, aquela pessoa, ela está totalmente enredada pelo ato ilícito, por causa de um amigo, entre aspas, amigo que é amigo não leva para as drogas, amigo que é amigo não leva para a prostituição, amigo que é amigo não leva para a bebedeira, mas aquele amigo levou aquela pessoa. Nós temos tido a experiência de trabalhar com um grupo de pessoas que foram arrancadas das drogas, e é muito difícil, há muitas recaídas. Eu perdi pessoas desse círculo que nós estávamos trabalhando, 2 pessoas muito queridas. Uma delas morreu nos braços do pai. Outra pessoa foi encontrada pela mãe morta no quarto. E é muito triste você ver a angústia de uma mãe, de um pai, ver o filho morrer porque ele andou num círculo errado, porque ele andou em companhias erradas. Bem-aventurado o homem que não anda, não se detém e não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu peço, pelo amor de Deus, você que é jovem, que você preste muita atenção quem está à sua volta. Quais são os seus valores, quais são os seus princípios? Gente, pai, mãe, presta atenção no que eu estou te dizendo aqui. Procura saber efetivamente quem são os amigos dos seus filhos. Eu não estou aqui pregando um legalismo que você tenha que segurar o seu filho preso dentro de casa. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem que cuidar com quem o seu filho anda, porque pode ser que aquela pessoa o conduza a uma companhia errada. Eu conheci gente, pastoreei gente que era gente de princípios, de valores, mas de repente arrumou um amigo que era uma pessoa complicada, e aquela pessoa acabou levando ele para uma festa, ele acabou adulterando, acabou traindo a esposa, o casamento ruiu, o casamento acabou. Por quê? Por causa de uma companhia. Então os fatores que levam ao pecado, eles são vários. É essa falta de vigilância, não sabemos vigiar, é essa falta de zelo, essa falta de comprometimento, é a falta do conhecimento da palavra de Deus, são as companhias erradas, os lugares errados. O melhor lugar para estarmos é na casa do Senhor, é na casa do Pai. O melhor lugar para você estar, estava conversando no grupo de amor e cuidado, como faz falta hoje nós como casais, a gente ter um jantar de casais, onde não há bebedeira, onde as pessoas sabem conversar sobre assuntos edificantes. Nós precisamos disso. Nós não somos antissociais, nós só não usamos do evento social para praticar a imoralidade e praticar aquilo que é errado. Você está entendendo o que eu estou falando? O apóstolo João está dizendo: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Esse é o objetivo da nossa vida. Se todavia alguém pecar, ele diz, nós temos advogado junto ao Pai. E é interessante a gente olhar para a palavra advogado no texto grego. É Paráclitos. Paráclitos é o nome próprio do Espírito Santo.
Paráclitos é o Consolador. Paráclitos é aquele que nos chama para o lado. Paráclitos é aquele que nos chama para o peito. Paráclitos é aquele que nos defende quando alguém nos acusa, quando alguém fala mal da nossa vida. Jesus, ele é o nosso defensor. Ele é aquele que defende a nossa causa. Ele defende a mim e defende a você diante das investidas do maligno, diante do pecado que tenazmente nos assedia. Quando caímos, ele nos defende, ele é o nosso defensor. Isso é uma coisa muito linda de a gente estudar na Bíblia. Lá no livro de Zacarias, no capítulo 3, no verso de número 4, na verdade todo o texto ele fala do sumo sacerdote Josué, que vinha voltando da perseguição na Babilônia, da deportação para a Babilônia sob Nabucodonosor, e ao voltar, as suas vestes estavam todas sujas, chamuscadas. E aí o inimigo chega e fala assim: não, ele não pode ministrar diante do Senhor. Presta atenção que eu vou dizer para você aqui. O inimigo conhece Bíblia. O inimigo conhece a palavra e talvez melhor do que muito crente, muito cristão. E ele diz: ele não pode ministrar dessa maneira. E então o renovo, que é uma referência à pessoa de Cristo, entra em cena e diz: o problema dele é a sujeira, então eu vou trocar a roupa dele, eu vou colocar um turbante na cabeça, eu vou lhe fazer novas todas as coisas para que ele tenha autoridade de poder ministrar. Ele não vai ficar mais com as suas vestes sujas. Então, o que o inimigo faz? Ele investe contra ele, e investe no sentido de desmoralizar, de colocar para baixo, de dizer: você não é digno, você não presta, isso não é lícito para você. Mas aí Jesus, ele entra em cena. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, presta atenção nisso. Ele é o Paráclitos, ele é o defensor. Ele está neste exato momento defendendo a minha vida, a sua vida, a nossa causa. Não há uma palavra sequer do inimigo que possa encontrar eco ou guarida, porque ele é o nosso defensor. Quanta vitória isso nos dá! Toda vitória, porque ele é digno, ele é o meu Paráclitos, ele é o meu defensor, ele é o seu defensor. Dá glória a Deus por isso. Ele trabalha em meu e em seu favor, em minha e em sua causa. Isto é maravilhoso demais. Romanos 8, 33 e 34. Quem intentará acusação contra os eleitos do Senhor? Ninguém pode intentar acusação, porque é o Senhor quem nos defende. Eu queria que você colocasse essa palavra no seu coração e você vivesse essa palavra com intensidade. Vamos orar. Senhor amado, em nome de Jesus. Que palavra tremenda que o Espírito Santo inspirou o apóstolo João a escrever e está na Bíblia para nossa edificação. O Senhor diz que o Senhor escreve todas as coisas para que não pequemos. Esse é o nosso objetivo. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo, diante do Pai, e ele vai defender a nossa causa. Obrigado, Senhor, obrigado por Jesus, obrigado porque ele é o nosso defensor, ninguém mais. Somente ele nos defende diante do Senhor, a quem nós, nesse instante, queremos dar toda a honra e toda a glória, louvar o seu santo e bendito nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente querida, amada e abençoada, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Fiquem todos na paz. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir.